Boa noite, começando aqui mais um Falando de Tudo pela Link TV e pelo link Hourview. Acenando para Lincoln Lira, que está entrando no ar. Aê! Entrando junto com o Davizinho. Davizinho tá aqui só turbinando. Você sabe que hoje meu neto está fazendo 8 meses, né? Ah, que coisa linda, muito legal. E aí meu neto está fazendo 8 meses, fizemos uma gracinha aqui para ele, um beijo-versário, com uma coisa gostosa. Eu subi para cá entre quibes e docinhos. Entre quibes e docinhos é verdade. Entre quibes e docinhos. Por falar em quibes e docinhos, vamos começar nosso bate-papo de hoje com, outra vez, infelizmente, com uma nota triste, que foi essa explosão lá em Beirute, né? Em Beirute. Você viu as cenas? Eu vi as cenas, eu vi. Eu fiquei pelo menos uma hora aqui procurando todos os ângulos de várias fotos que foram colocadas na internet e tal, imagens, me lembrou aquele tempo das Torres Gêmeas, né? Um negócio assim meio... Mas eu acho que a explosão, ela foi de uma magnitude, inclusive alguns especialistas falaram isso, alguns especialistas de armamento, dizendo que a explosão, aquela explosão última, ela é descomunal, ela não é uma explosão de carro-bomba, não é uma explosão Não, é porque extremamente maior. Porque tem a ver, era uma estocagem de alguma coisa de... Ô, Jesus, esqueci, estava ouvindo o nome do negócio. O governo do Líbano soltou uma nota oficial dizendo que estava num lugar que guardava fogos de artifício e produtos químicos. Eu vi pela CNN, falou o número do produto, tem a ver com o produto final do nome, tem a ver com aquele produto que, tipo amônia, tem a ver com amônia. É um tipo de amônia. Os especialistas que eu ouvi falar, isso não geraria aquela magnitude de explosão, segundo os especialistas que eu ouvi. Eu vi na CNN que é um estoque muito grande desse produto e já está lá desde 2014. Pela maneira que esse negócio é estocado, é provável que aconteça. Não sei. Eles agora estão investigando, né? Vão chegar. O que já se sabe mais ou menos com certa tranquilidade é que não foi um atentado. Porque não é uma região que geraria grande morte, nem nada. E o Líbano não tem muito essa característica de estar na linha de tiro desses grupos terroristas, né? Hoje. Não pode esquecer que em 2005 o presidente deles, o primeiro-ministro, na verdade, o Hariri, foi morto exatamente no atentado. Sim, mas hoje não seria algo... Hoje o pessoal também acha que não. Apesar de uma localidade sempre em conflito, né? Existem grupos políticos lá que estão sempre muito radicais, brigando pelo poder. Mas é uma região de muita tensão política. Sempre. Mas eu acho, pelo menos pelo que eu vi, a maneira que foi, não sei. Não sou um especialista, mas não teria o jeito que foi, não é geralmente o jeito que terrorista ataca, né? A não ser que seja uma ação de sabotagem, uma coisa assim e tal. Quero mandar aqui um abraço para a Elizabeth Souza, que está nos assistindo, a Mauri Reis, que também está aqui conosco, a Rose, a Daniele Araújo e mais uma porção de pessoas que estão aí entrando com a gente. Obrigado. A Daniele Araújo. Será que é a artista Daniele Araújo? Rapaz, agora eu fiquei... agora fiquei nervoso, né? Emocionado, né? Nervoso. Acho que não é Daniele Araújo você está falando? De que é Daniele Araújo? É uma artista que inclusive está grávida, mas eu acho que eu olhei pela foto, acho que não é não. É o nome, o nome comum. Você conseguiu ver a foto? Porque daqui eu não consigo ver nada. Eu vejo a foto da pessoa, pequenininha, mas vejo. Que bacana, você está com um olho bom, meu filho. Deus abençoe você. O olho é bom. Porque eu já não estou enxergando isso há muito tempo. Na verdade, o míope ele tem uma característica de não ver a distância. Para perto eu vejo muito. Para perto eu vejo muito bem. O que já é o contrário meu. O meu problema é exatamente de perto eu enxergo bem de longe. Né? O eixo ele muda, né? Exatamente
é invertido o lance, né? Para longe é muito difícil para mim, eu não enxergo bem, tem 3 e pouco de miopia, mas para perto, às vezes, por exemplo, aqui eu tenho que fazer assim, ó, eu tiro o óculos. Olha só. Não preciso do óculos. Interessante. Eu uso uma Bíblia... muito interessante. Eu uso uma Bíblia pequenininha e os caras ficam... Acho que ela tá por aqui, eles ficam admirados. Essa daqui, ó, ela é desse tamanho assim. Mas isso eu nunca usei nem quando era adolescente. E aí a letra é assim, ó. A letra é minúscula. Isso é muito louco. Eu não vejo assim de jeito nenhum. Muito bem. Vamos seguindo então, já falamos da explosão lá de Beirute. A última notícia que eu vi tinha uns 78 mortos e quase 3 mil feridos. 78 mortos e quase 3 mil feridos, né? Eu já estava com um número de 50 mortos e 2.500 feridos. E já estava achando muitos, né? Imagina a situação. 78, Arrasou aquela região portuária, né? E residencial, né? Você vê que o negócio também assim, né? É um troço terrível. Bom, terrível. Que Deus tenha misericórdia do povo lá de Beirute e lá da região do Líbano. Um outro assunto que eu queria também trazer para a gente aqui logo no início é essa celeuma que foi criada sobre a questão das vacinas, né? Não sei se você chegou a acompanhar. Vem se falando muito otimista, né? Tem se trazido muitas falas otimistas quanto ao surgimento das vacinas que vão acabar com o coronavírus. Está bem adiantado lá em Londres pela AstraZeneca, muito adiantado lá o Sanikov, se não me engano, lá na China, ou nome parecido com esse, também bastante adiantado. Tem até uma russa também, que agora o pessoal está falando que não é tão eficaz e tal. Uma discussão entre laboratórios, mas está todo mundo nessa efervescência aí sobre o surgimento da vacina. E o Brasil, que tinha largado, de certa forma, até na frente, garantindo uma quantidade grande de vacinas para o Brasil, no acordo fechado, ele estaria apto a produzir, em no máximo de 1 ano e meio a 2 anos, de forma autônoma, a vacina aqui no Brasil. E aí, hoje eu vi na BBC não, perdão, não foi a BBC, na Reuters, uma notícia de alguns especialistas, que nem todos se nomearam, dizendo que é uma previsão muito otimista e de que esse prazo será impossível, quiçá de 5 a 10 anos. E aí eu me aborreci tremendamente, porque é aquilo que eu falo sempre. Engraçado. A quem interessa isso, né? A quem interessa. A OMS, eu te digo a quem interessa. A quem interessa são esses interesses de uma polarização política no sentido de estender a questão da pandemia e estender a questão do isolamento. Porque estendeu o caos, né? Estendeu o caos. E a conclusão que eu chego, assim, no momento que a gente está vivendo, hoje eu estive na rua fazendo algumas coisas e tal, eu estive num shopping, uma grande dificuldade de recuperação da volta aos negócios e à área comercial, e conversando com lojistas e pelo menos 2 empresários, conversando com eles, eu vejo assim, a quem interessa? Interessa aqueles que se dão bem nesse exato momento do jeito que está. Porque isso fica muito claro, porque existe a possibilidade de, com a vacina, muitas pessoas, pelo medo que foi instaurado, elas só vão sair de casa, ou algumas coisas só vão ser restabelecidas de forma normal quando vier a vacina. Então agora, o grande inimigo é a vacina, entendeu? Então o inimigo agora não é o vírus. Inimigo do caos. Exatamente. O inimigo agora é a vacina. Aí começa esses levantes... Porque, Jans, o que acontece? Normalmente, realmente, essas vacinas, elas demoram de 2 a 5 anos para serem desenvolvidas. No entanto, o mundo todo está nessa corrida. Então, um esforço concentrado mundial, né? Exatamente. E hoje o nível de troca de informação, eu vi Oxford ia justamente trocar essas informações aqui com a Fundação Oswaldo Cruz, no sentido de avanço da gente ter autonomia de produção, para que houvesse exatamente essa fronteira de, olha, já tem uma vacina, vamos caminhar normalmente para a sociedade, a economia e tudo mais. Então eu acho muito engraçado, no sentido irônico, desses caras começarem a falar essas coisas. É um verdadeiro absurdo, até porque a vacina já está sendo testada. Já está sendo testada.
Então eu acho que é muito nesse âmbito da polarização, de novo, política, em relação ao término dessa questão do isolamento da pandemia. Eu ouvi uma conversa hoje do tipo assim, que da maneira que está sendo reestabelecido as coisas, tão cedo não vai voltar ao normal. Se não vier a vacina, tão cedo não vai voltar ao normal. Entendeu? Porque fica notícias de uma nova onda do vírus, ficam notícias assim, ainda não foi exatamente desenvolvida a compreensão de como tratar o vírus. Então, vai haver um prolongamento, uma procrastinação em relação a esse retorno das atividades ao normal, fazendo com que toda a sociedade, na sua maioria, sofra. Eu hoje conversava especificamente sobre o setor da cultura e da arte. É um absurdo o que a gente está vivendo. Eu até apoiei, botei um post no final de semana, lá em São Paulo, os cases, né? Produtores, holds, músicos, contratantes, empurrando as caixas, porque uma forma de protesto. Porque, na verdade, setores como esse, você não tem o mínimo de perspectiva de retorno, porque são festividades, são aglomerações em eventos, então ninguém fala a respeito disso. Aí, assim como o turismo, né? Assim como o turismo. Assim como o turismo. Aí eu via um cara, até abri um grupo aqui, né? Aí o cara falando, não, porque a lei Aldir Blanc... Cara, um absurdo essa questão, por exemplo, de ver o auxílio emergencial como a saída desse problema. O nome já diz tudo. O auxílio, ele é emergencial. Emergencial, lógico. Nós devemos caminhar na perspectiva de retorno ao normal e não ficar prolongando coisa emergencial. Aí o cara colocando todo o peso da solução do problema no auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, que beneficia os profissionais da área da arte e da cultura. Um verdadeiro absurdo. Porque tudo bem, eu sou a favor de que esse auxílio venha, mas que venha também planos de retomada dos eventos e dos acontecimentos da arte e da cultura. Até porque, Lincoln, ninguém pode esquecer o seguinte, como você bem mesmo frisou, é uma emergência, é uma situação diferente, né? É uma exceção. Não é para ficar ninguém vivendo em função disso, até porque ninguém pode viver em função de R$600 ou de acordos ou de ajudas da Lei Aldir Blanc. Você precisa fomentar o processo para voltar a funcionar. E com todo respeito a esse valor, que ele é muito importante para os que precisam, R$600, na nossa realidade, Jansen, adianta emergencialmente uma comida. Sim. Resolve a emergência. Emergência de comida, de se alimentar, mas algo mais. Mas ninguém se desenvolve com R$600. Exatamente, não sobrevive com R$600. E nem uma economia. E essa condição paternalista que esses caras argumentam sobre isso, de achar que o Estado é o pai que fica resolvendo o problema econômico de uma nação, não tem como. Isso uma hora a conta não fecha, isso quebra. Não, até porque, olha só, semana passada, eu estava conversando aqui com um economista no Link Entrevista, na quarta-feira passada, José Carlos Guanabara Leiros, inclusive meu primo, né? E ele dizia o seguinte, que foi uma grande solução o auxílio emergencial por conta da possibilidade de uma convulsão social pela perda total de renda de milhões de brasileiros. Desculpe te interromper, mas outro aspecto importante nessa fala é que realmente houve a interrupção desse sentimento. Sim, sim. Que não é falado. Porque havia... Esvaziou. Exatamente. Havia uma propulsão de haver uma eclosão social. Sim. E não houve. Não, foi esvaziado. Foi esvaziado. Exatamente. Se você considerar que o auxílio atingiu a mais de 30 milhões de brasileiros, nós estamos falando de quase uma França recebendo auxílio, quase a população de uma França recebendo auxílio. Né? Ou mais até. Exatamente. Então, se você considerar que isso veio em socorro, agora é um socorro, ninguém imagina que alguém vai se desenvolver na vida com R$600. Não. Resolveu o problema, pessoal, mitigou a fome, as emergências mais prementes, a possibilidade de pagar o aluguel onde mora e tal, acabou o assunto. Resolveu uma emergência, mas a gente precisa voltar a desenvolver a vida, né? Quem se dá bem com esta paralisação é quem vê
quem quer ver o status quo em caos total para se beneficiar politicamente disso. Isso não tem Exatamente, dúvida, né? Outro aspecto, o interesse é viver o caos. Outro aspecto que eu abordaria... Fora o fato, desculpa te interromper, fora o fato de que há gente que efetivamente se beneficiou na pandemia. É claro. Aumentou o preço de produto, está vendendo vai no supermercado, Jansen, vai no supermercado. Você vai no supermercado, você vê as coisas. Houve uma inflação economicamente, foi inflacionado alguns produtos, um absurdo, entendeu? As indústrias aproveitaram para marcar pouco. Exatamente, e o setor de indústria alimentícia e o setor de supermercadista, o que eles contribuem a mais na economia por esse status quo dos acontecimentos? Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Então, tem uma classe que perde e tem outra que ganha. E o Estado, ele não tem poder de intervenção, ou o legislativo, né, que deveria haver leis nesse sentido. Outro aspecto, essa coisa que a gente perde a racionalidade, a compreensão dessas esferas governamentais. Então, por exemplo, tá o cara que está envolvido com uma prefeitura falando sobre lei Aldir Blanc. Tudo bem, ele está falando, mas secretário municipal de cultura não tem nada a ver com lei Aldir Blanc. Ele tem que estar preocupado em ver ações para que a cultura no município dele seja reativada e não ficar ensinando coisa que é do governo federal. Isso o governo federal está fazendo pelos cidadãos. Agora, o cara que tem a veia cultural e do segmento da cultura e da arte no município, ele tinha que estar preocupado em ver possibilidades e novas alternativas para aqueles que não têm trabalho. Mas está emprestando a boca para uma guerra polarizada de ideologia política. Sim. Deixa eu fazer um rápido intervalo aqui e falar para você o seguinte, estamos assistindo aqui pelo Facebook Yurineu Pereira, a Ingrid Souza, a Luiz Helena Crotz, Fernando Cris Santos, também está nos assistindo a Elba Ferreira, o Adeunice Santos, o André Roberto e mais uma porção de gente, mas não dá para eu ler mais. E legal. Aqui pelo Insta, a Gabriela Cine, Gabriela Anassini, não sei. Gabriela Wagner Naissini. Gabriela Naissini. O Watson Kadoshi, o Ian, o Bispo 7292. Aí, e mais uma porção de gente, a Renata Henriques, o Kleber, a Elizabeth, o Nailson, o Felipe, um beijo para todos vocês, obrigado pela participação e obrigado pela carinho em nos acompanhar. A Tami acabou de entrar também. Muito bem, seguinte, você quer falar mais alguma coisa sobre esse? Não, tranquilo. Não, tranquilo. Tem alguém interessado em manter o caos, isso não tem a menor dúvida. Tem gente interessada em manter o caos. Existem interesses de manter o caos. Uhum. Agora vamos dar sequência aqui no que a gente estava falando, em outros aspectos. Voltando rapidamente à questão que nós falamos na semana passada, e até tocamos no assunto hoje, o setor do turismo ele foi extremamente prejudicado, né, com essa pandemia no mundo inteiro. E foi o primeiro a ser paralisado praticamente por conta da interrupção dos voos e tudo mais, e vai ser o último a retornar, né? Vai ser muito difícil retornar. Agora, o turismo, como a gente conhece, é um turismo que sofreu. Existe alguma maneira de você implementar, fomentar numa cidade, principalmente uma cidade turística como a nossa, algum tipo de atrativo que consiga trazer para cá eventos e acontecimentos que substitua de certa forma ou facilite a aproximação da perda de receita que o turismo sofreu? Existem. Só que para isso você tem que mergulhar e ter uma capacidade junto ao legislativo, né, junto à sociedade, à opinião pública, para que o legislativo seja rápido e você viabilizar. Eu dou uma ideia prática do que está acontecendo, por exemplo, mas eu acompanho de fora. Um dia eu quero estar dentro, mas eu acompanho de fora. Então, por exemplo, os eventos drive-in, isso é uma alternativa. Então, se os eventos drive-in, eles servem para, por exemplo, você promover uma reunião de um culto de uma igreja, você pode fazer um show, você pode fazer um espetáculo. Então, por exemplo, hoje eu vi um circo todo parado há 4 meses. Os caras do shopping ali de Santa Cruz, na verdade é Itaguaí a entrada,
o circo Estoril. Tá há 4 meses parado, os caras com necessidade alimentícia. Pessoas do shopping levando comida para os caras do circo, para os funcionários do circo. Então, por exemplo, a prefeitura ela deveria ter iniciativas de fazer com que esse espetáculo fosse apresentado em formato drive-in, as pessoas no carro, e os estacionamentos serem viabilizados para palcos para isso. Então, por exemplo, facilitar o alvará, facilitar a questão de não ter as barreiras fiscais, de facilitar a questão, por exemplo, de impostos, e fazer com que esses espetáculos sejam mobilizados nessa alternativa que é o drive-in. Eu só dei um exemplo, tá? Mas você tem outros. Desde que você mergulhe na capacidade de resolver e querer ver. Estou vendo aqui o batera do Leonardo Gonçalves, meu amigão, o Mucão. É um músico. Pergunta para ele como é que ele está se alimentando, como é que vem a receita dele. Não tem eventos. O Leonardo não está tocando. Fez uma live. Uma live generosa e colaborativa. Na verdade, ele teve a iniciativa de abençoar seus músicos. Mas como é que fica a família desse rapaz, desse profissional? De que maneira você faz com que haja o retorno da receita dos músicos, dos produtores dessas pessoas? É o que eu estava falando antes. A função do Estado, beleza, tem a lei Aldir Blanc, federal. Você consegue dar 600 pratas para o músico. Mas 600 pratas não é a base do status quo que um profissional desse vive. Então, claro, você precisa de dar alternativas, como eu dei o exemplo do drive-in. Existem outras, tá, Jansen? É só você ter uma análise, por exemplo, eu vi cinemas fechados. Imagine os empresários do cinema, os funcionários do cinema. O cinema, se for fazer um trabalho de pesquisa e popular uma cadeira, e de alguma forma as cadeiras tiverem intervalos, você pode usar os cinemas, sabe? Se restaurante está usando com cadeira separada, por que cinema não pode? Mas os caras não fazem, cara. É impressionante. Eles mandam simplesmente fechar. Então, a gente fica... se você tiver ligado a esses setores, é tipo aquilo, você tem que orar a Deus e tem que ter sorte, né? Para você não ser afetado. Porque senão, quando você depende da autoridade, desse tipo de alternativa, você não vê nenhum tipo de plano. Não vê nenhum tipo de plano. Tu não vê uma pessoa pensando sobre isso. Ou seja, na sua concepção, está faltando boa vontade de solucionar o problema de uma forma criativa, mas efetiva, e não com canetada de fecha ou abre, né? Não, claro que não. Para cada fecha ou abre, o cara tinha que ter a responsabilidade de criar um plano B. Entendeu? Sim. Ele fecha, mas ele cria a alternativa. Entendeu? Então, gerar algum tipo de receita para aquele segmento que está impedido de faturar. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque existem outros setores, eu volto ao assunto do supermercado. Qual é a diferença de uma loja de roupa para um supermercado? Se um cumpre o protocolo e o outro também cumpre. É um absurdo o segmento de lojista de roupa ser mandado fechar e o supermercado está funcionando. Ah, mas necessidade. Então me dá o levantamento das pessoas que contaminaram o vírus e morreram, funcionários do supermercado. Se você falar para mim que todo mundo morreu do supermercado, continua a loja fechada. Mas como isso não é verdade e não tem levantamento, manda a loja de roupa abrir. Simples. Estou usando o mesmo protocolo. Exatamente, o mesmo protocolo. Exatamente. Então, você vê, isso é injustiça. Isso é uma total injustiça. E olha que eu não sou do setor de lojista de roupa. Se fosse, meu amigo. Porque é um absurdo, cara. É um absurdo, sabe? Um absurdo. A gente fica triste porque a gente tem um sentimento e um coração de olhar para o próximo e ver a necessidade do próximo. Eu hoje conversei com um empresário que o cara só faltava chorar. Tipo assim, não tendo a perspectiva de resolução daquilo que ele está vivendo. É muito comovente. Você tá falando de uma coisa, Lincoln, que eu sempre me debati a vida toda nisso, né? Embora nunca tenha me pretendido jamais entrar na política, mas a minha preocupação com o que eu vejo acontecer em todo o desenvolvimento e exercício da política no Brasil e em vários outros lugares do mundo é que
não há ninguém que tente pensar de forma sistemática e holística cada problema em que se debruça. Resolve os problemas sempre de forma pontuais, né? Pontualmente aqui, pontualmente ali, mas não trabalha na forma holística, na visão do sistema que envolve toda uma questão, por exemplo, que é, quer ver uma coisa que eu vou te falar agora? O nosso retorno para a normalidade, vamos dizer assim, né? De volta e meia nós entramos numa faixa nova, né? Faixa amarela, faixa vermelha, faixa não sei o quê, do retorno, não sei o que mais lá. Eu não vi até agora, em momento algum, na prática, esses retornos, e cada vez tem mais gente, mais volume de gente na rua, ser acompanhado da volta da mesma quantidade de veículos nos nossos transportes públicos. Não. Ainda não vi. Não. Então, nós estamos aqui com o metrô e com BRT e com ônibus totalmente cheios, porque os intervalos aumentaram, porque caiu o número de ocupantes, tudo bem, pessoas pararam de usar, ok, reduziu. Agora está voltando, mas a proporcionalidade não foi respeitada. Não. Assim, e aí as pessoas estão andando uma de cara para outra. A Renata colocou aqui, não se ouviu o caso de funcionário de grandes mercados e nem menores em caso de Covid. Exatamente. Exatamente. Então, tem duas possibilidades. A primeira é inibir da notícia. E a segunda é que não há. Eles têm uma imunidade de estoque. Entendeu? Então eu repito, por que a abertura, pelo simples argumento da necessidade para o supermercado abrir, com esse tipo de constatação que a Renata colocou, que a gente comentou, e por que os outros lojistas do comércio não são? E esse escalonamento e essa proporcionalidade que o Jansen fala, que ele coloca, o que eu te digo é o seguinte, aí vem uma coisa que eu também durante muitos anos evitei falar, que é essa questão do coração no reino. Já é você pontuar de forma efetiva na política e nos órgãos que estão diretamente ligados à sua vida social, no aspecto de que ter o coração no reino era pensar de forma generosa e holística. Esse sentimento pontual e egoísta, isso é o império das trevas que domina a nossa sociedade. Então são pessoas que estão em cargos, que infelizmente às vezes são até religiosos, estão na igreja, mas eles não têm uma espiritualidade do reino. E vivem em função das suas conveniências. Né? Não só conveniências, Jansen. Esse é um argumento até muito forte. Eu digo assim, é porque a pessoa se distrai e nunca pensou a respeito. Porque o reino não chega para esse pensamento. O reino só chega no culto de domingo, na reunião de louvor. O reino não chega para o cara pensar, o próximo, como eu, você vê minha indignação de ter o sentimento de empresário, um lojista de roupa no shopping. Mas eu vou te ele não entende que reino de Deus é esse amor ao próximo, entendeu? Então ele está sentado ali na posição, ele acha que na igreja, no domingo, ele é cristão. Mas na segunda-feira, quando ele senta na cadeira da função, ele não entende que ele é um representante do reino dos céus aqui, para trazer alívio ao sofrimento das pessoas. Ele não consegue entender isso, entendeu? Tudo bem, mas acontece o seguinte, que você foi gentil, generoso com essa turma, dizendo que não é questão de conveniência, mas eu vou te dizer que muitas vezes é conveniência, sim. Por que é conveniência? Porque quando você sabe o que tem que ser feito e não faz, diz o próprio texto bíblico, está pecando. E o que é a omissão, senão a atitude conveniente de se omitir a verdade que terá que enfrentar? O que é, senão, a conveniência de não entrar no enfrentamento porque vai lhe gerar problemas políticos? Quando você evita o embate, você está se dando a vantagem de não usar da sua prerrogativa de brigar. O nosso comportamento de reino, como você diz, é um comportamento que deve ser minimamente profético, de denúncia e anúncio, de denúncia e solução. Quando eu me impeço, quando eu me evito, quando eu convenientemente me tiro da briga, eu estou calando a minha boca diante da injustiça. Eu não posso fazer isso, é conveniente sim. É conveniente. Por mais inocente que possa parecer, é uma conveniência, porque todo mundo sabe o que tem que ser feito. Eu entendo sua fala, talvez a minha expressão melhor seria omissão, sabe? Eu acho que às vezes tem uns que são egocêntricos mesmo, de defender apenas seus interesses. Mas eu vejo alguns uma ignorância de conhecimento. Ignorância.
Quando eu falo, ô Jansen, chega no nível de causar causar espanto. O cara nunca pensou a respeito, entendeu? De coração, sem falsa modéstia. É falta de preparo, é falta de compreensão de reino, é falta como o pastor Antônio Carlos fala, o coração bate aonde o pé chega e a mente consegue entender. Então a ignorância, ela fecha os lugares onde a gente vai e a mente no sentido de nos colocar emoção. Não sei se eu estou sendo muito poético, não me fiz compreender. Então, você está sendo muito claro. O cara não consegue... O que acontece é que eu não vejo essa bondade, nem essa suposta ignorância inocente que você está dizendo. Eu entendo até quando acontece de ignorância, eu entendo quando há uma ignorância, mas para mim a ignorância também não é uma questão de inocência. Você quer que eu te dê um exemplo claro? Nós tivemos um presidente que passou 8 anos no cargo e ele continua se jactando de não ter curso nenhum superior, nem estudar nada, porque ele acha que é bonito ser burro. Ele acha que é bonito ser ignorante. Sim. Ele preferiu se manter nessa posição. Ele teve 8 anos para se tornar um belíssimo presidente, um ótimo político, avançar no conhecimento. Ele poderia ter enchido o Palácio da Alvorada cheio de gente ensinando ele a hora que ele quisesse. Não o fez. Não o fez por quê? Porque a ignorância é conveniente. Aquilo que eu não sei, eu não sou obrigado a realizar. E é isso que eu estou colocando para você. Entendi. Não, agora, essa ignorância também não tem inocência. O único a crescer que eu faço é que a ignorância, às vezes, ela é usada pelo mal, assim, no sentido da boçalidade mesmo. Muito. Muito. O inferno, ele não só age assim, de forma no vetor contra. O inferno também age com a cegueira. O cara não consegue enxergar. Você fala, é mesmo, é. Quer dizer que eu amo meu próximo quando eu ajudo o lojista de roupa a abrir? Entendeu? E aí tem um textinho que diz assim, errais por não conhecer as escrituras. Total. Não é inocente. Não é inocente. Eu gosto dessa palavra, assim, para expressar ignorância, sabe? Falta de conhecimento. Ignorância. Entendeu? E ignorância espiritual. Porque a gente está vivendo também um pouco disso, sabe? Porque a gente vê muitas pessoas que têm um coração assim, convertidos ao Senhor, mas que não compreendem uma sociedade minimamente que tenha princípios e valores cristãos. Não conhece, não entende a abrangência do que é ser não reino, entende essa abrangência, exatamente. Porque eles acham que reino são os muros da igreja, o reino é daqui de dentro. Lá fora é o mundo e aqui dentro é o reino. Então me importa que seja o reino e dane-se o mundo. Quantas vezes, e eu tenho autoridade para falar sobre isso, eu vejo pessoas dando testemunho de uma geração econômica na informalidade, que não é que eu seja contra, muito pelo contrário. Eu sou a favor e sou um defensor das facilidades do que a gente está vivendo de fomentar a economia informal. Mas bonito seria se nós caminhássemos para toda uma economia formal. Porque a informalidade ela te dá um teto. Eu sou contador, sou pós-graduado em controladoria, eu explico isso de uma forma muito simples. Você tem um negócio e quando você caminha na informalidade, você não passa de um teto. Você não consegue ter geração econômica do seu crescimento econômico via bancário, via empréstimo. Você fica limitado. Você fica limitado. Exatamente. Você bate num teto da própria informalidade do que você pode fazer. Então, ficar defendendo a informalidade, eu defendo como proteção de renda dessas pessoas. Mas caminhar e dar testemunho de que isso é bom, não sei até que ponto é bom. O bom é quando a gente vai e encurrala nossos dirigentes, nossos chefes, nossos legisladores, deputados, vereadores, prefeitos, no sentido de que abra a economia para que todos empreendam e para que haja fomento de economia, crescimento e desenvolvimento de uma nação e de uma sociedade. Entendeu? Claro, agora, no meu discurso, eu falando assim, a pessoa, o que ele está falando? Ele está falando só um discurso político, econômico? Não. Eu estou fazendo um discurso de reino de Deus. Entendeu? Porque o diabo quer a cegueira da não compreensão do avanço dessas coisas. Porque a pessoa fique na miséria, para que não haja o desenvolvimento intelectual, emocional e da saúde das pessoas, para que um país como o nosso,
que eu vi outro dia você falando, que as questões humanitárias de saúde pública em relação a saneamento básico não chega nem à metade da nação, isso deveria ser uma vergonha, meu irmão. Uma vergonha. 54% dos municípios brasileiros não têm acesso a saneamento básico. A saneamento básico, entendeu? Isso é um negócio assim que quando você lê a palavra de Deus e você vê um sermão do monte e você começa a compreender a fragilidade do próximo, isso devia fazer com os cristãos ficarem totalmente chateados e querendo mudar essa história, pô. Então, amor ao próximo é eu, de alguma forma, agir para que haja saneamento básico para a maioria dos cidadãos brasileiros, gente. Agora, a gente parece que fala grego, né? O cara, pô, e a gente vive muito, hoje, dentro do reino, nós vivemos muito no farinha pouca, meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro. E aí a gente vê o tempo todo pessoas querendo bênçãos, pedindo a Deus que seja abençoado, não está olhando nem para a situação do irmão do lado. Exatamente. Quantas pessoas estão do nosso lado, dentro da igreja, que não sabem nem para onde vai quando sair dali, onde vai conseguir o almoço de domingo. Né? E a gente não está preocupado com isso. Sinto muito, mas não estamos. É muito difícil falar isso, com tristeza se falar isso. Mas essa é a grande realidade. Mas eu também estou só usando isso de uma forma dramática, propositalmente, para dizer o seguinte: esse pode ser um exemplo muito aviltante, mas há exemplos menores, mas muito mais simples de serem solucionados, que também não são vistos. Que também não são vistos. E nós não estamos nem ligando para isso. Porque o mundo, o nosso reino, do muro da igreja para dentro, está funcionando, muita gente quer que o mundo se exploda. Porque eles vão para o céu, e aí não se preocupam com as pessoas na sua totalidade, né? Essa visão míope, né, de reino, isso me preocupa muito, muito. Quando eu vejo uma bancada evangélica se fechar no Congresso para decidir e resolver as suas conveniências, e não se importam com as coisas mais simples, e que votam contra determinados projetos que são vergonhosos, isso me incomoda muito. Porque não tem visão de reino de jeito nenhum. Sim. Não tem visão de reino. E aquela grande frase, né, aquele jargão, não nos representa. De jeito nenhum. Não me representa de jeito nenhum. Não me representa. Não me representa de forma alguma. Agora, para terminar, voltando, porque você fugiu pela tangente do que eu estava te falando. Eu fugi, né? A questão do transporte público. Eu estou falando isso, estou voltando ali, a gente já está se encaminhando para o nosso final, mas eu queria falar o seguinte: a mobilidade urbana, principalmente no que se refere a transporte público, é muito fraca. Sim. Se você considerar e comparar com outras cidades, lógico que a gente tem um trabalho fantástico, ponto. Mas eu estou falando de megalópolis. Eu não posso comparar Rio de Janeiro, né, com Cabo do Judas. Eu tenho que comparar o Rio de Janeiro com Curitiba, por exemplo. Né? Eu quero virar na ponta. Desculpa. O exemplo de Curitiba é um dos problemas. Não sei se você sabe. Quando o BRT... Eu estou só querendo botar em pé de igualdade em relação à importância de capitais. Mas para você entender, o colapso do BRT, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, é justamente colocar o Rio de Janeiro no mesmo patamar que Curitiba. Porque a população da metrópole do Rio de Janeiro não é igual à população da metrópole de Curitiba. Não, claro que não, mas eu estou me referindo só à questão de ser... Curitiba funciona muito bem, é isso que eu estou falando. Aqui não está funcionando. Mas aqui não funciona. Não consegue, porque o volume aqui é maior. O volume aqui Mas eu não estou comparando no sentido de fazer igual. Estou dizendo do que causa lá, do status quo do que causa lá. O transporte lá funciona, não funciona aqui. O que é pior ainda do que você está me falando, porque se eu usei o mesmo princípio e não funcionou aqui, é porque a gente não presta atenção mesmo no que está fazendo. Não presta atenção nas pessoas que vão utilizar. Sim. Né? Se você... Olha, não precisa ir muito longe, bicho. Não precisa ir muito longe. Se você pegar um carro e você seguir do início ali da Barra, né, Jardim Oceânico, e for acompanhando o BRT, vai olhando o asfalto e a pista do BRT. Quando você cruza o túnel lá para aquela região depois do túnel do Recreio. Do Recreio, e você aparece do outro lado... Que tem o nome do José Alencar, vice-presidente, Quando você chega do outro lado, aí você começa a ver a diferença da pavimentação da pista do BRT.
Total. Aí é cheio de burundum, já é cheio de coisa, o carro ali balança pra caramba, aí você vai pegando as estações, aí pronto, vira um inferno. Vira um inferno. O que demonstra que não há uma preocupação no todo, no geral. Vai atendendo a conveniência. Não, e o absurdo, por exemplo, de você ver... O Rio de Janeiro tem problemas da metrópole muito difíceis de serem resolvidos, complexos. Mas, por exemplo, você vê alguns que há uma coisa óbvia e não é resolvido. Por exemplo, uma highway, como aquela pista de carros para duas mãos, quando você não tem nem lugar para desapropriar, ali é tudo pântano, poderia ter feito uma pista de 4 carros, de 4 vias, e os caras fazem de 2. E cheio de limitação de velocidade. Quer dizer, é um status assim, governamental boçal. É de uma boçalidade, entendeu? Mas porque eu puxei esse assunto todo para a gente brigar exatamente nisso aí. Acaba de falar que eu vou te explicar. Porque a boçalidade, essa coisa, por exemplo, é feito, mas você percebe que não há nenhum tipo de planejamento dessa coerência do bem comum à sociedade. É isso que a gente está falando. Não há coerência. Sim. Não. E aí o cara olha o lance e aí ele fala, caraca, olha o que o Lincoln está falando. Eu não tinha pensado em 4 pistas ali. Porque realmente eu penso fora da caixa. Porque os caras só pensam dentro da caixa da boçalidade, da ignorância do inferno. Porque Mas não é só boçalidade e ignorância do inferno. Sabe o que é isso aí também? Conveniência. Por quê? Toda decisão de transporte no Rio de Janeiro tem que atender à massa dos transportes. Eu sei, Jansen, mas então, a boçalidade não vão botar 4 pistas, porque eles precisam de 2 para dizer que está cheio. E não tem mais gás. Não, sim, Jansen, mas há uma boçalidade do tipo assim, às vezes esses mesmos caras são que usam a pista de carro. Sim, claro. Porque o encurralamento da boçalidade é esse mesmo. É isso que o inferno faz com a sociedade, né? O cara cria um status que ele só ganha dinheiro, só que ele vive dentro da prisão e ele não consegue que ele mesmo criou. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Ele vai para uma ilha do egocentrismo dele e ele não consegue nem desfrutar do dinheiro que ele ganha porque há uma violência que ele não consegue sair dentro de casa daquilo que ele mesmo construiu. Então o que eu estou te falando é o seguinte, além do BRT ser mal planejado, o cara me faz 2 pistas do lado. Quando, na verdade, se ele usasse o carro, minimamente ele tinha que botar 4 pistas, porque ali não tem nem lugar para desapropriar. Ele podia... Aquilo é tudo mato. Aquilo é tudo da União, tudo fácil de ser desapropriado. Diferente em outras localidades, por exemplo, ali em Santa Cruz, que eu estava vendo essa questão de mobiliário, chega uma hora que a pista vira um carro. Cara. Numa rodovia, um carro. Ali na altura de Santa Cruz. Não sei se você conhece esses trechos. Sei, lá perto do hangar, né? Perto do hangar vira um carro. Quer dizer, vai chegar na hora que as pessoas estão voltando do trabalho, é óbvio que vai criar o caos. Aí a pessoa chega em casa estressada, por quê? Porque passou 2, 3, 4 horas. 4 horas no trânsito. Mal eu consegui tomar banho, se arrumar, dormir um pouquinho para depois já para viver. Aí você me fala, pô, Lincoln, mas o que isso tem a ver com o reino de Deus? Aí eu pergunto, o que isso não tem a ver com o reino de Deus? Tem tudo a ver com o reino de Deus. Tem tudo a ver. Porque isso é o bem-estar das pessoas. É justiça. É justiça. É atenuar os conflitos e as dificuldades dessa vida, minimamente. Eu não estou falando aqui coisas absurdas, não estou falando planos mirabolantes, não, estou falando de coisas óbvias. Está falando de dignidade da sociedade, da população. Dignidade. Exatamente, dignidade. Tipo a pessoa precisa se deslocar para o trabalho e voltar a tempo de ver seus filhos, a tempo de estudar para se desenvolver, para crescer no trabalho, para viver de uma maneira que ele consiga ter descanso, ter vida social, ter algum tipo de diversão, atenção aos seus. Isso é dignidade de vida. Exatamente. Ah, mas ele mora numa casinha, tudo bem, não tem problema que ele morar na casinha dele lá longe. Ele tem que ter direito de chegar em casa. Ele tem direito de chegar em casa. Aí o cara pergunta, o outro boçal, né? Pergunta por que... o outro boçal é ótimo. O outro boçal pergunta, eu não entendo por que as pessoas moram daquele jeito naquela localidade. Sabe por que ele mora ali? Porque minimamente ele fica perto do trabalho, boçal. Por isso que ele mora daquele jeito. Para conseguir tentar viver um pouquinho, no mínimo, né?
Viver o mínimo possível. Exatamente. Por isso que a pessoa não quer sair dali. Porque ali ela tem acesso. O nome disso é acesso. O que em muitos casos foi claro quando houve, por exemplo, na década de 60, início da década de 70, existiu muita construção, o governo federal fazia muito, e o governo da capital, que era Guanabara, aqui no Rio, vocês pegaram isso, né? Eu tive o privilégio de ser, eu sou ainda cidadão, do tempo do estado da Guanabara. Uhum. Cidadão da Guanabara. Então, o governo da época fez muitos conjuntos habitacionais para tirar as pessoas de lugares de risco ou de lugares de péssimas condições de saneamento e levou lá para a região de Realengo, Vila Kennedy. Foi feito muito trabalho nisso. Muita gente não quis e retornou, porque ficou longe do trabalho. Naquela época era ainda pior do que é hoje. Era muito pior do que é hoje se deslocar. Quem trabalhava no centro ou na Zona Sul, fazer esse movimento pendular de ir lá para aquela região e voltar. Chegavam praticamente chegavam para dormir na hora de acordar. Sim. Então, eles desistiram e continuaram as suas vidas onde estavam, né? Gerando esse inchaço populacional que nós temos hoje. Agora, tudo porque não se pensa nessa questão holística, exatamente isso. E aí, no que não se pensa na questão holística, vai acontecer exatamente o que você falou. Vai ele mesmo gerando um status quo de caos que na frente vai atrapalhar a própria vida dele. Afeta ele. Até ele ter o nível de querer contratar uma pessoa para trabalhar para ele e ele não consegue. Porque ele não confia mais, porque não consegue. Ele não consegue nem contratar uma pessoa para servi-lo. Porque todas as pessoas... Né? É muito doido. É muito louco. E essa coisa do ser feliz sozinho, né? Que sociologicamente é o absurdo do absurdo, né? Porque tem que não consegue. Não consegue. Pois é, porque sociologicamente a gente é feliz no sentido plural. Entendeu? A gente é feliz no sentido plural. É muito legal quando você conta alegria para o outro, para sua esposa, para o seu filho, para o seu pai. Você compartilhar a alegria e dividir a alegria é a coisa mais maravilhosa. É reino de Deus. Mas a isso é que é edificante, né? Exatamente. A boçalidade do inferno é o cara achar que ele vai ser feliz sozinho, pô. Entendeu? Aí fica... Porque, por exemplo, quando você pensa no volume de dinheiro que o Cabral roubou para ele ter dinheiro, para, sei lá, gastar com a família dele, para ter bens, aquilo ali é só o inferno que bota na cabeça do cara. Porque o volume de dinheiro que ele roubou, para que ele quer aquele dinheiro todo? Ele não consegue nem gastar aquilo tudo. Não consegue gastar. Não consegue gastar. Aquilo é um inferno. Aquilo é um inferno. É um inferno que dominou a vida do cara. Só pode ser demônio. Porque não tem outra explicação. Como é que o cara vai para um não limite do negócio que não tem como gastar de tanto dinheiro e fazendo mal às pessoas? Aonde chega a mente humana, sabe? E então, o que é mais triste é que nós tivemos 5 governadores nessa mesma caminhada em sequência. Em sequência. E esse daí também tá cheio de situação, né? Porque secretário guardando dinheiro, 5 milhões, secretário de saúde com 5 milhões dentro de casa, em dinheiro? Como é que é não isso? Era. Meu também não era. Nem, aqui na minha casa é tão pequenininha que não dá 5 milhões de reais aqui para guardar. É um negócio, né? Aí os caras agora até inventaram a nota de 200 para poder dar uma ajudada nisso aí, porque realmente... fazer volumes menores de propina. Porque realmente, se for nota pequena, Jansen, uma vez eu vi muito dinheiro guardado, o cara era um quarto inteiro de dinheiro, cara. Porque se for cédula pequena, dá muito, um volume grande pra caramba, entendeu? Com nota de 200 a propina fica mais fácil de entregar, né? Entendeu? Tipo assim, porque a gente fala brincando, ironizando, porque, cara, tem que rir, porque o negócio é um absurdo, sabe? Governos e os caras pensando dessa forma, né? É impressionante. A Renata Mariano tá dizendo que nem na casa dela também daria. Não dá, aqui não dá. Tadinho do Lincoln Lira, aqui não dá pra guardar. Não tem espaço. Ô Lincoln, a gente tá chegando no final da nossa live de hoje. Quero te agradecer pelo teu carinho de sempre.
Eu que agradeço. Pela grande repercussão que nós temos tido nos nossos papos, tem sido bastante. E hoje foi correria, mas a gente sempre com um ensejo. Você vê que situação. Você ficou sem internet, sem bateria à tarde, eu fiquei sem energia de madrugada até as 2 da tarde, 2, 3 horas da tarde, não tinha luz aqui. E aí foi um verdadeiro caos que a gente, nem você me liga, nem eu te telefono, e mesmo assim deu certo. Mas é o nosso desejo de influenciar positivamente, de trazer transparência, verdade, notícia, sinceridade, ele é mais forte do que as nossas lutas, né? É verdade, é verdade. Só para terminar, e a gente ainda tem mais um tempinho, só para dizer o seguinte, semana que vem começa o Campeonato Brasileiro. E vai ficar vazio, sem torcida. Sem público, né? Muito triste. Eu acho uma maldade. Não, é muito triste. É uma muito maldade. Triste. Era melhor esperar um pouquinho e botar o povo nos estádios, né? Vou falar outra que... desculpa essa minha falsa modéstia, nunca vi ninguém falar. Eles estão levando as atividades esportivas para ser videogame, porque videogame que não tem torcida. Exatamente. Eu não vi ninguém falar, mas esse é um encurralamento aí. Vai virar um futebol de videogame, é verdade. Eu conversei com o menino, estou falando isso porque eu conversei com o menino, e o menino não tinha esse nosso sentimento, mas é fruto de gente que não se habituou mais a ver os jogos ao vivo, que é uma emoção totalmente diferente do que pela televisão. É verdade. Outro dia eu discutia futebol com uma pessoa, e a pessoa não me entendia. Eu falei, cara, sabe qual é o problema? Você nunca foi no estádio. Cara, não, eu já fui. Se você foi pouco. Porque a televisão não mostra o campo inteiro. Você não sabe como é que o cara corre para um lado. Você não sabe como o outro da outra função está se deslocando. A televisão, ela dá um ângulo só da bola. A bola tem que ficar no meio, pode reparar. Às vezes a bola vai para o canto da telinha, a câmera anda. Então, a bola tem que ficar no meio. Quando você vai no estádio, a bola está no lugar, você está vendo o deslocamento do time. E isso te dá uma visão estratégica do jogo. Está se perdendo isso. Então, o nosso jogo de futebol, os esportes, vão virar videogame. Porque sem torcida é muito sem graça. 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 A Renata agradecendo, obrigado por mais uma ótima live. Eu que te agradeço, você é muito gentil, Renata. Obrigado pela sua companhia sempre. Você é muito gentil, muito legal. Muita gente nos acompanhou, a Elizabeth, a Gisele, a Cristine Miranda, o Denilson Elias, o pessoal também do Facebook nos assistindo, a Edien Freitas, a Marli Férez e tantas outras pessoas. Obrigado pelo carinho de todos. Até a próxima semana com Lincoln Lira no Falando de Tudo. Acompanhe também a coluna do Lincoln Lira todo dia no link Our View. E também, já em breve, reestreando a Rádio Link com a programação musical assinada pelo Lincoln Lira. Eu tô te devendo, vou cumprir. Eu já comecei a rascunhar aqui. É bom que você falou isso na live, que tá. É bom que você tá na live aqui, ninguém pode dizer que você não falou. Eu tô devendo essas playlists, elas já estão rascunhadas, eu vou te passar. Não, Jesus. Maravilha, querido. Um beijo grande para você. Valeu. E até semana que vem, beijo a se todos. Deus quiser. Obrigado pela companhia. Nossos conteúdos estão sempre gravados aí nas redes. Na Link TV e nas redes. Isso. Nas redes. É só acompanhar, é muito legal ter a sua participação, a tua interatividade. Para nós é motivo de motivar a estar fazendo mais, a nos desenvolvermos mais. E é muito legal. Obrigado aí pela companhia. E entra no debate, né? E entra nesse debate com a gente. Pode falar da opinião, criticar. Não é só elogio, não. Pode criticar, falar, mandar a letra. Pode fazer o que quiser, que a gente aqui é democrático. Todo mundo tem voz. Valeu. Beijo grande, querido. Beijo, Deus abençoe. Valeu. Tchau, tchau.